Boa noite, sejam bem-vindos às Conversas Improváveis, uma organização da delegação portuguesa dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu, feita no âmbito da iniciativa Fazer Acontecer Europa Social. O objetivo destas conversas passa por debater temas que vão da educação à saúde, do emprego à habitação, das desigualdades à proteção da criança, tendo sempre como mote a Cimeira Social da União Europeia, que se realizará no Porto nos próximos dias 7 e 8 de maio. A habitação é a matéria da nossa quinta e última conversa, esta para a qual estão convidados o arquiteto Nuno Grande e a coreógrafa Joana Providência para daqui a pouco trocarmos conversas sobre este tema. Contudo, a abertura desta última conversa improvável está a cargo do eurodeputado Carlos Zorrinho, a quem cumprimento também e a quem peço o favor de dar o pontapé de saída nesta nossa conversa. Faz favor, Sr. Doutor. O acesso à habitação adequada é um direito fundamental para uma vida digna e decente. Se dúvidas ainda existissem, o impacto da pandemia demonstrou que a habitação digna é a plataforma a partir da qual os cidadãos constroem as condições que lhe permitem aceder a outros direitos, como a educação, a saúde, o trabalho ou a realização pessoal. A União Europeia e os Estados-membros têm a obrigação de tornar as medidas necessárias para garantir o efeito deste direito fundamental, estabelecido na Carta Social e no Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O direito à habitação é, no quadro jurídico português, um direito constitucional. A nova Lei de Bases da Habitação, aprovada em 2018, sob o impulso do governo do PS, densifica o artigo 65º da Constituição, o qual estipula que todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Existem inúmeras situações de carências habitacionais na União Europeia, que para os grupos mais vulneráveis, quer para os grupos de baixos e médios rendimentos e para os jovens, e essas situações necessitam de uma resposta. Responder às necessidades concretas das pessoas é, aliás, também o melhor contributo contra o populismo, contra o discurso do ódio ou a desinformação com que os inimigos do projeto europeu o procuram corroer. Os compromissos políticos existem. Um ganho qualitativo relevante nas políticas de habitação não deixará de ocorrer por falta de palavras ou de leis. E nas atuais circunstâncias, isso também não acontecerá por falta de recursos financeiros. A habitação e assistência aos sem-abrigo é um dos 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que constitui o quadro de orientação para a construção de uma Europa social justa, forte, inclusiva e plena de oportunidades. O plano de ação em debate na Cimeira Social do Porto propõe-se dar ainda mais conteúdo prático a esse pilar. Em Portugal, para além da afetação dos recursos do quadro plurianual de financiamento aos seus diversos programas setoriais e territoriais, o Plano de Recuperação e Resiliência tem disponível 2.733 milhões de euros, entre os quais 1.200 milhões serão destinados ao programa Primeiro Direito, o programa que visa a promoção de soluções habitacionais para as famílias mais carenciadas e sem alternativa habitacional. Por tudo isto, a prioridade absoluta agora é fazer acontecer. E a conversa a que assistiremos a seguir, com a visão cruzada, criativa, estimulante de Joana Providência e Nuno Grande, será, estou certo, um bom contributo para que aconteça. Para passarmos mais depressa das palavras aos atos. Para mobilizarmos as sociedades europeias e, em particular, a sociedade portuguesa para este desafio conjunto, em que muitos podem beneficiar, direta ou indiretamente. Para reforçar a dimensão social do projeto europeu. Escutemo-los, pois. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. É isso mesmo que vamos fazer, é escutá-los. E começo por chamar à conversa o arquiteto Nuno Grande, a quem reitero outra vez os nossos agradecimentos por estar aqui. Sr. Arquiteto, bom dia outra vez. Bom dia. O Sr. Eurodeputado Carlos Zorrinho tocava aqui no tema da pandemia e nas suas eventuais, ou nos seus eventuais ensinamentos no que diz respeito a esta questão da habitação. Curiosamente, antes de entrar na conversa, tínhamos estado também a abordar esse tema, que eu gostava que o retomássemos. Do seu ponto de vista, o que é que a pandemia veio trazer a lume ou evidenciar no que diz respeito à questão da habitação e das suas dificuldades? Muito bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar os presentes, o Manuel Pizarro também e a Joana Providência.
Acho muito interessante este diálogo com alguém que pensa a coreografia, porque realmente a questão da habitação é uma questão coreográfica. Nós, no espaço da nossa habitação, movemos, fazemos a nossa performance diária, digamos assim. E o que nós percebemos com esta pandemia é que muita dessa coreografia, dessa performatividade, é afetada pelas más condições em que a maioria dos portugueses vive, porque a habitação que nos foi sendo oferecida, entre aspas, porque fomos nós que a compramos com o tempo, é uma habitação muito genérica, muito padronizada, com soluções pobres do ponto de vista tipológico, que é uma palavra que os arquitetos gostam de usar. Porque, na verdade, ao longo das últimas décadas, quem regulou a política de habitação foi essencialmente o mercado privado. É preciso, é verdade. É verdade. Depois das experiências pós-25 de Abril, em que realmente o Estado fez uma política de habitação precária, porque estávamos num tempo pós-revolucionário, naturalmente, mas em que havia uma consciência de que o Estado e os municípios tinham que ser promotores de habitação. O que aconteceu nos anos 80, 90 e na primeira década nas primeiras décadas deste milénio é que o Estado desresponsabilizou-se dessa política, porque as taxas de juro bancária baixaram muito e, portanto, as pessoas preferiam, ou o Estado, de alguma maneira, descansou nos empréstimos bancários que foram dados às pessoas para comprar a sua casa e, portanto, passou a ser uma financiarização da habitação à pessoa e não uma política de Estado, uma política pública. Habitação pública, é isso que explica, Sr. Arquiteto, peço desculpa só para tentar complementar aqui o raciocínio, é isso que explica que Portugal tenha apenas 2% de habitação pública contra, por exemplo, 20% na Alemanha, não é? A média da União Europeia é cerca de 5%. Há aqui uma espécie de, pergunto, há aqui alguma espécie de estigma ligado a esta ideia de se eu não tiver a minha própria casa, já não estou bem? Eu diria que também tem a ver muito com a maneira como nós, portugueses, vivemos a relação com o espaço privado e com a propriedade privada. Nós, naturalmente, todos aspiramos a ser proprietários. E se olharmos para outros países do mundo, as pessoas preferem arrendar. A propriedade da casa não é um motivo de orgulho patrimonial, digamos assim. Em Portugal se calhar pode-se explicar com o longo tempo que tivemos antes do 25 de Abril e uma perspectiva de que só uma vida posse burguesa é que nos pode valer. Sim. Bom, mas isto, portanto, para dizer que nós passamos de uma discussão do direito à habitação para uma discussão do direito a pagar uma hipoteca da nossa habitação. E é isso que explica muito a razão pelo qual hoje é urgente voltarmos às políticas de habitação. Já não de habitação social, mas aquilo que eu costumo chamar de políticas sociais de habitação. Muito bem. Que é exatamente estabelecer uma relação social dentro do espaço de habitação. Já falaremos sobre esse tema também da habitação social, porque eu creio que vale muito a pena. Joana, dá-me licença que a trate só assim. O Nuno colocava a questão de forma interessante, que é, estas conversas chamam-se improváveis por alguma razão, e de facto eu estou curioso em saber como é que uma coreógrafa olha para este problema da habitação. O Nuno dizia há pouco que a habitação também tem este lado coreográfico, digamos assim. Como é que pensa este problema da habitação? O que é que o seu olhar diz? Eu centro-me sobretudo nesta ideia que, de facto, uma casa molda-nos. A nossa infância é cheia de memórias, de espaços e é muito significativo quando olhamos já adultos para trás e percebemos que estamos carregados desses espaços, dessas casas, e nesse sentido a habitação é um bem necessário ao nosso crescimento. Qualquer espaço, quando oferece-nos uma visão para o exterior, oferece-nos uma relação connosco próprios e promove também, quando somos mais novos, uma relação com a família. Portanto, todo esse lado mais humano das casas são um bem necessário à nossa formação. Eu gostava de dizer um mini poema da Matilde Campilho que diz: aprenderei a amar as casas quando entender que as casas são feitas de gente
e que contêm em si a possibilidade de fazer gente. Muito bem. E eu acho que esse lado coreográfico é cheio do fazer-nos e construir-nos a partir de um espaço que vai fazer parte de nós para o resto da vida. Muito bem, que poema bonito. Por falar em gente, recorrendo a este poema, Nuno, a habitação pública, chamemos-lhe assim, para podermos enquadrar o tema, também é a habitação social. A habitação social em Portugal é ainda um problema muito sério, no sentido em que recai sobre ela algum estigma, talvez até bastante. Nos países nórdicos, quer dizer, isto não existe. A classe média, média alta é que vive nos chamados bairros sociais, ou entendidos mais como habitação pública. Como é que podemos, enfim, até recorrendo a este número gigante que o Sr. Eurodeputado há pouco disse, dos 1.200 milhões do PPR para o programa Primeiro Direito, como é que podemos, de alguma forma, trabalhar para eliminar este estigma e abandonar a ideia de que, enfim, estes bairros sociais são povoados por gente que causa problemas e etc.? Pois, os bairros sociais foram muito construídos numa lógica de expulsar ou de periferizar as pessoas, não é? Porque era na altura terrenos públicos que existiam, estavam nas periferias das cidades e isso levou a que, de alguma maneira, se concentrassem famílias deslocalizadas, muitas vezes dos centros das cidades, nesses bairros, criando, como disse, estigmas e guetos que ainda hoje estão a ser resolvidos. E só se resolvem, na minha opinião, trazendo para esses bairros a qualidade espacial que nós temos nos centros das cidades. Portanto, espaços públicos qualificados, espaços verdes, equipamentos que muitas vezes faltaram, construiu-se a habitação, mas não se construíram os equipamentos e, portanto, levar a cidade aos bairros sociais. É isso que no fundo importa. Com estes 1,2 mil milhões de euros, eu, segundo ouvi um número de que eles têm que ser gastos até 2027, 2028. Ora, a minha perplexidade é que eu sei que a maior parte dos municípios não têm projetos em carteira para poder gastar até 2027 este dinheiro. Ou seja, eu temo que voltemos a uma lógica. Eu não estou a falar dos grandes municípios, porque eu sei que o Porto e Lisboa têm feito uma política de habitação ou de reabilitação da habitação que têm, mas estou a pensar nos municípios do interior, que queremos repovoar, não é? Também, tem-se discutido muito isso. E aqui a sensação que eu tenho é que não há muitos projetos de habitação pública preparados para este dinheiro, esta bazuca que vem aí. E, portanto, temo que voltemos a ter que recorrer ao mercado, ou seja, a comprar ao mercado a habitação que precisamos para fazer política pública. E, mais uma vez, o que o mercado nos vai oferecer é o padrão genérico que tem. E, portanto, eu gostava muito que houvesse muitos projetos bons em carteira para se poder construir rapidamente até ao final desta década, com este dinheiro, com qualidade espacial, com espaços verdes, com espaços de varanda, com espaços de desconfinamento que as pessoas vão precisar. E eu temo que não seja isso que vai acontecer, uma vez que a maior parte dos municípios, segundo eu sei, não tem esses projetos preparados. E é pena. Portanto, temos que correr contra o tempo. Exatamente. Joana, há em Portugal cerca de 730 ou 750 mil casas abandonadas e, além disso, arquiteto, se me puder ajudar aqui, eu creio que este é o número, enfim, que se fala, não é? 730, 750 mil casas abandonadas, o que é uma brutalidade, não é? Claro. A questão, a perplexidade é porque é que nós não aproveitamos, porque nós, o Estado ou quem de direito, aproveita estes imóveis para, por exemplo, os colocar no arrendamento, depois devidamente requalificados, não é? Tinha noção desta enormidade? Não tinha noção. Noutros países houve situações dessas em que os ocupas quase que se legalizaram e foram ocupar essas casas e tornou-se legal, de certa forma, se a casa não estava ocupada, ser habitada, que faz todo o sentido, até porque essas casas depois acabam por se degradar e não servir nem uns nem outros. É verdade também que hoje em dia as casas atingiram preços inacreditáveis, as casas para alugar. Qualquer jovem que chega à idade em que quer alugar uma casa
torna-se dificílimo. Tão difícil arrendar que acaba por, como dizia há pouco o arquiteto, por optar por comprar, e voltamos a um ciclo quase vicioso, não é? É verdade, e para comprar é preciso ter condições que muitas vezes não têm, por isso hoje em dia até há muita situação de partilhar casa, e vê-se pessoas adultas a partilharem casa ou até voltarem à casa dos pais porque deixaram de ter a possibilidade de alugar casa. E é verdade também que é um direito que tem que ser mesmo repensado, equacionado, a possibilidade de se poder alugar, porque de facto não faz sentido termos que comprar uma casa, faz sentido sim podermos alugar uma casa e ter direito a ela. Claro. É um bem necessário. Claro, mesmo. é um bem de primeira necessidade, como dizia na entrada o eurodeputado Carlos Josinho. Nuno, este volume, enfim, permite uma qualificação absurda de casas abandonadas. Se a isso somarmos o parque imóvel público, não é possível chamar para aqui os privados e enfim, com um conjunto de regras, definir uma política de arrendamento com cabeça, tronco e membros, de maneira a que possamos, de alguma forma, mitigar este problema que estamos aqui a falar? Pois, a maior parte dessas casas abandonadas estão no setor privado, não é? E são até ativos bancários que estão adormecidos, digamos assim, e os bancos aqui têm um papel fundamental porque são acionando as hipotecas e tornando-se definitivamente proprietários desse parque imobiliário, podiam claramente entrar neste jogo, nesta equação de promoção de habitação para arrendamento. A questão é que o turismo também roubou muito dessa perspectiva, porque é mais fácil arrendar, é mais fácil e mais lucrativo arrendar em regimes de habitação temporária do que em longa duração. E, portanto, os alugueres justos, as rendas acessíveis, etc., quem as pratica neste momento são as câmaras, não é? Em Lisboa, no Porto, noutros municípios, mas conheço melhor o caso de Lisboa, onde há realmente uma política de renda acessível. Mas lá está, tem toda a razão, acho que era importante recolocar esse parque habitacional no mercado de arrendamento, tentando, de alguma maneira, interessar os proprietários, que são hoje, na verdade, penso eu, a maioria são de bancos, não é? Portanto, são hipotecas, Uma parte delas também é das autarquias, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de Matosinhos. A Matosinhos Habite multiplicou por 6 o IMI que os proprietários têm que pagar se não recuperarem as casas. É uma medida, por exemplo, que se pode tomar. É uma forma de regular, sim, essa especulação. É uma forma de especulação essa também, de não pôr a casa no mercado à espera do melhor preço de venda, não é? Claro. Acontece também. E hoje a propriedade privada, como sabemos, é muito defendida em Portugal e portanto, as pessoas podem estar anos e anos sem reabilitar as suas casas. Aliás, se olharmos para o tema como, enfim, olhando para a floresta, essa questão da propriedade é se calhar o ponto-chave da discussão das políticas de habitação, porque a noção de propriedade, não só a nossa, mas também aquela que está legalmente assumida, de facto, encrava aqui um bocadinho as soluções do problema. Sim, embora eu não tenho uma visão estatista disto, eu acho que é possível fazer parcerias com o investimento privado. Aliás, a Câmara do Porto fez algumas e com algum sucesso, ou seja, reservar partes da promoção ao privado e cedências ao público de parte dessa construção. Hoje há várias formas de interessar os privados neste processo, mas tem que ser bem regulado do ponto de vista do lado público, não é? Claro. E é isso que muitas vezes não acontece. E é por isso que confiamos tanto das PPPs, quando elas podem ser uma solução para este problema. Sim. Noutros países funcionam. Sim. Muito bem. Joana, esta questão do turismo traz à baila uma outra questão, que é a da cidade inclusiva versus a cidade que exclui. Ora, as nossas cidades, sobretudo as grandes cidades, têm também, por força deste fenómeno do turismo, excluído mais do que promoverem a inclusão. Sente que isto tem acontecido? É verdade. Eu acho que, se calhar, e porque houve um grande número de casas recuperadas que foram para alojamento local e o centro da cidade, de repente, ficou vazio de pessoas
a viverem na cidade. Acho que o criar cotas, por exemplo, seria uma solução importante para haver cotas de zonas que ficavam só para alugar e poder incluir de novo e trazer de novo as pessoas ao centro da cidade. Porque, na verdade, hoje em dia, alugar uma casa no centro da cidade atingiu um valor muito elevado, claro, e muita gente tem que ir para a periferia. Claro, claro. Nuno, esta questão das cotas é uma questão interessante, não parece-lhe? Sim, nós todos gostamos que a cidade seja intercultural, intersocial e intergeracional. E, portanto, nesses países que eu referia, uma das condições que é imposta aos promotores é que uma boa cota desses empreendimentos tenha que ter renda acessível. E, portanto, de uma maneira com isso tentar misturar, porque um dos problemas hoje é exatamente da guetização dos bairros sociais, é porque não há essa mistura social. E nós sabemos que ela é fundamental hoje fazer-se, não é? O centro do Porto hoje é um centro muito turistificado, muito gentrificado, que é uma palavra que hoje se usa, e era importante misturar, era importante trazer de novo essa mistura social para o centro, e há imensa área no centro do Porto, antigos quartéis, áreas vazias, onde se podia promover habitação interclassista. Eu sou um grande defensor dessa forma de combater a gentrificação urbana. Pois é, o problema de rotularmos os bairros sociais é que essas periferias não são só como nós pensamos à partida geográficas, são sobretudo sociais, muitas vezes. Exatamente. E isso é que cria o problema. Joana, estamos mesmo no fim da conversa, ela passa muito rápido. Gostava de lhe lançar este repto. Se lhe fosse possível estar na cimeira social que se realiza aqui no Porto, se estivesse perante quem decide sobre estes temas de habitação, o que é que uma coreógrafa diria a esses decisores? Eu dizia, de facto, abrir a possibilidade a pessoas mais carenciadas de poderem ter direito à habitação na cidade de uma forma possível. Mais fácil para elas, não é? Mais fácil para elas. Por falar em facilidade, Nuno, há aqui uma outra dificuldade, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, ao peso dos impostos que recai sobre a questão das habitações, basta comparar com Espanha. Nós aqui temos, vou-me socorrer dos meus apontamentos, 23% de IVA não dedutível, IMI, imposto de selo e por aí fora, não é? Em Espanha, a carga total é de 10%. Ora, isto, de alguma forma, também trava a busca de soluções, não é? Sim, foi criado um mercado de exceção para a reabilitação, não é? Do ponto de vista, por exemplo, do IVA. Eu acho que podia também pensar-se nisso noutras áreas em que, se a perspectiva da promoção for inclusiva e quiser, no fundo, essa perspectiva mais intersocial, eu acho que podia-se pensar nessa possibilidade de baixar impostos ou IMIs. Eu acho que a via fiscal é outra possível, mas, na verdade, é sempre uma espécie de prenda, quando na verdade o Estado não deve dar prenda, deve estar no início do processo e não apenas na premiação do processo, não é? Eu gostava que o Estado fosse mais promotor e os municípios mais promotores desta mudança. Muito bem. E gostaria de ver na cimeira social que vai haver no Porto, essa perspectiva de que finalmente vamos ter projetos em cima da mesa de promoção pública ou privada, mas em que o Estado é regulador desse processo. Muito bem. Nuno, muito obrigado. Joana, também muito obrigado por esta conversa que foi tão improvável quanto boa. Eu diria, foi um gosto estar convosco e discutir durante esta meia hora estas questões da habitação. Vamos para o encerramento da última conversa improvável, que fica a cargo do eurodeputado Manuel Pizarro, a quem cumprimento também. Muito boa noite, Sr. Eurodeputado. Faz favor de concluir este nosso ciclo de conversas improváveis. Muito obrigado, Paulo. Eu quero dizer que gostei também muito de ouvir este debate com o arquiteto Nuno Grande e com a coreógrafa Joana Providência. Acho que dão bem razão a esta ideia de encontrar personagens, atores menos prováveis para o debate político. O debate político não pode ser sempre feito pelos mesmos, é preciso apelar à participação e a ideias novas. Eu acho que há uma coisa que ressalta claramente. Nós cometemos em Portugal um gravíssimo erro quando abandonamos a habitação como uma política pública. Esse é um problema na Europa, mas é também um problema em Portugal. Porque, vamos lá ver, é verdade que a habitação é um bem de mercado, mas a habitação é, ao mesmo tempo, um direito humano inalienável. Ora, um direito humano inalienável não pode ser tratado apenas como um bem de mercado. Quem tiver condições de sucesso nesse mercado
terá uma casa boa, melhor, pior, mais cara, mais barata, e quem ficar de fora, pronto, tem que se sujeitar ao que resta desse mercado. Aliás, podemos usar uma analogia. Também há um mercado na saúde e nem por isso nós acharíamos normal que não houvesse uma política pública que assegurasse o acesso de todos a um bem essencial que faz parte dos direitos humanos. Eu acho que essa mudança é uma mudança necessária, que há uma maior consciência em Portugal e na Europa de que se não houver uma política pública de habitação, isso vai gerar a exclusão do direito a uma habitação digna para camadas muito vastas das populações. Não apenas pessoas com baixos recursos económicos, mas como é hoje mais visível, um pouco por toda a Europa, e claramente, pelo menos em Lisboa e no Porto, de forma absoluta, há hoje muitos jovens, muitas pessoas das classes médias, que também estão excluídas do direito à cidade, do ponto de vista de terem condições para uma habitação com conforto e dignidade, porque há, enfim, também muitos temas que têm a ver, por exemplo, com a pobreza energética, que estão aqui relacionados. É claro que tem que haver uma política de iniciativa pública. Eu acho que a boa notícia é que vai haver financiamento europeu para essa política pública de habitação. Isso é uma absoluta novidade. Nós temos no plano de recuperação e resiliência, que está mais conhecido por Bazuca, temos uma dotação com algum significado, 1.300 milhões de euros de subvenções e mais cerca de 1.200 milhões de euros de empréstimos. Acho que é um desafio que o Estado Central, mas também em larga medida o Estado Municipal, porque se há política que faz sentido ser territorializada, é mesmo a política de habitação, as habitações estão num território, num setor urbano, que esse dinheiro seja usado de forma judiciosa para mudar as nossas cidades do ponto de vista do acesso das pessoas a uma habitação digna e confortável, sendo absolutamente certo que isto também exigirá parceria com privados, não há aqui nenhuma diabolização do setor privado, mas exige, eu acho que as palavras do Nuno Grande no encerramento são especialmente judiciosas, exige que o Estado, repito, central e municipal, seja capaz de regular as condições de acesso para aquilo que, com justiça, as pessoas que têm rendimentos como os rendimentos dos portugueses podem pagar. Essa não pode ser a condição e nós temos que ser capazes de construir isto. Eu espero que a Cimeira Social do Porto reafirme a habitação como um direito humano essencial e a responsabilidade pública para garantir a sua provisão em condições. Muito obrigado, Nuno, muito obrigado, Joana, muito obrigado, Paulo, por este debate. Obrigado nós, Sr. Eurodeputado. Na sua pessoa, queremos agradecer-lhe o facto de podermos ter sido parceiros neste ciclo de conversas improváveis. Venham outras, cá estaremos com certeza para debater outros temas. Muito obrigado a quem nos seguiu a partir de casa e até à próxima. Boa noite.